Todo mundo vendo a tela aí? Conteúdo de revisão? Sim, senhor. Ótimo. Vamos lá, então. Aí, quando vocês tiverem alguma dúvida, aí eu gostaria que vocês parassem e perguntassem para eu explicar melhor, tá? Para que vocês tenham uma exata noção do que eu pretendo na prova. Eu acho que, às vezes, parece que alguns professores lidam com a prova como se a prova fosse um segredo, se os alunos fossem se deparar com a matéria só quando chegasse na prova. Eu não penso assim, não. Eu penso assim, ó, vou avaliar isso, então estejam preparados. Eu acho que é uma postura um pouco mais honesta com vocês. Então, para essa primeira prova, cairia só a unidade didática 1 e 2, né? E essa da gestão de risco, por exemplo, já é a unidade 3, ela não cai nessa prova, tá? Então, eu preferi separar por habilidades, assim, o que vai ser exigido de vocês na prova. Eu gostaria que vocês até depois anotem isso no caderno e vejam como é que vocês estão em relação a cada um desses pontos. Então, primeiro é conhecer as práticas corporais de aventura e ação, mas em que nível que vocês precisam conhecer isso? É conhecer o que é, o que a gente está chamando de práticas corporais de aventura e, ao mesmo tempo, o que a gente não está chamando de práticas corporais de aventura e ação. Até para explicar alguns termos que vocês encontram aí, né? Tipo esporte de aventura, esporte radical. Então, nessa prova vai ser esperado de vocês que vocês consigam dar essas diferenciadas, né? Compreender os sentidos e significados das práticas né? Faltou um B aqui, aventura para os seres humanos, práticas corporais de aventura e ação, né? Aqui, espera-se que vocês consigam caracterizar aquela relação homem-natureza, né, nas práticas de aventura. Tipo assim, como é que tem se dado a relação homem-natureza nessas práticas, né? E também fora dessas práticas. Que exemplo que a gente pode dar sobre isso, né? Identificar diferentes relações das práticas de aventura com a educação física, né? Práticas de aventura e ação com a educação física. Primeiro, assim, o que essas práticas fazem dentro da educação física? Por que isso é relevante para a educação física? E, ao mesmo tempo, também dar uma situada em relação a assim, o que está sendo produzido sobre as práticas corporais de aventura dentro da educação física. Aí tem a ver com aquela aula sobre os 3 textos, né, que eu fui pontuando algumas questões muito importantes sobre os textos. E, por último, identificar diferentes práticas de aventura e ação e suas diversas características, né? Aqui espero assim que você consiga dar alguns exemplos de práticas corporais de aventura, alguma característica básica dessas práticas e também pontuar qual é uma prática de ação, qual é uma prática de aventura, algumas características que elas têm, para isso ter uma tabela bem específica, né? Então, agora cada slide vai ter um ponto desse, para poder revisar. Então, o primeiro ponto que nós vamos revisar é esse aqui, ó, conhecer as práticas de aventura e ação, tá? Então, eu separei assim, em tópicos, em perguntas diretas, assim, para ir orientando, né? Aí, a primeira coisa que eu acho que a gente deveria se preocupar é isso aqui: como é que essas práticas surgiram? Né? Qual foi o primeiro aventureiro? Qual foi o primeiro sujeito que inventou uma prática de ação? Né? Então, aqui não é para ficar sobre a história de cada uma das práticas, porque isso seria um tema só para a próxima prova. Mas vamos pensar nessa questão da aventura, né? Quando é que um sujeito resolveu subir numa pedra? Quando é que o sujeito resolveu entrar no mato? Quando é que o sujeito resolveu entrar no mar, né? Quando é que o sujeito resolveu esticar uma corda entre as árvores? Então, a maioria dessas práticas, elas surgem por uma necessidade, né? E se a gente pensar principalmente no período de colonização, lá em 1500 mesmo, tá? Os primeiros praticantes, né, eles não praticaram por diversão, né? Alguns até por aventura, pode-se dizer, mas eles praticaram principalmente por necessidade. Então, os desbravadores, os bandeirantes, é possível dizer que, principalmente na característica de montanha, eles foram os primeiros aventureiros, né? Os primeiros que partiram rumo ao desconhecido e tentaram, a partir disso, conhecer, explorar, colonizar. A gente pode pensar especificamente, por exemplo, das primeiras navegações. É evidente que na Europa, antes mesmo disso, e até por aqui mesmo, o ser humano já se aventurava, né? Mas na história, como a gente conhece, o que vai ficar muito bem demarcado é quando o ser humano resolve se aventurar no mar.
que era um local desconhecido, e explorar outros locais que até então ele não conhecia. As aventuras estão colocadas aí, né? E a partir disso, o período de colonização das Américas é fortemente colocado nesse ritmo de aventura, né? A descoberta do novo mundo, a tentativa de encontrar ouro, né? Então, a primeira caminhada na mata, a primeira caminhada na montanha, a primeira escalada, o primeiro rapel foram surgindo como formas, como necessidade de se explorar a natureza, né? Então, pontuando essa origem, a gente precisa pensar, a primeira vez que isso aparece no nosso tempo, aqui nos nossos dias, né, alguém vai chamar de esporte radical. E eu conversei com vocês em sala que a gente chamar isso de esporte radical ou mesmo de esporte de aventura é temerário, né, e é muito arbitrário e até limitado. Por quê? Porque nem tudo que a gente faz é esporte, nem no contexto de aventura, nem no contexto de ação, nem no contexto urbano, nem na natureza. Imagina, o sujeito que pega o skate e vai ali andar de skate na pista da praça que tem aqui em Manhuaçu, ou na calçada, necessariamente ele está praticando um esporte. O sujeito que vai fazer uma trilha só para chegar ao topo do morro, necessariamente ele está praticando um esporte. No semestre passado, nós vimos que o esporte se caracteriza principalmente por uma atividade competitiva, né? Então, a competição é uma marca registrada do esporte. A busca pelo recorde, pelo resultado, se estabelece através da competição. E, necessariamente, nem tudo que a gente faz, então, tem a ver com competição. Então, chamar essas práticas aqui de esporte é um conceito bastante limitado. A gente poderia passar a pensar que se elas não são esporte, o que elas são, então? Né? O que é ação e o que é aventura, nesse sentido? A ideia de ação e aventura, ela serve mesmo para diferenciar bem essas duas práticas, né? Perdão, apertei sem querer o mouse aqui. Então, a gente poderia pensar que essas práticas de ação, elas envolvem principalmente a manobra, o gesto, a técnica em si, né? Então, é fácil a gente caracterizar a ação, por exemplo, como a manobra do skate, a manobra do BMX, a manobra até mesmo do slackline, dependendo de como ele é praticado, a manobra do patins, né? Então, no surf também, apesar de ele acontecer no ambiente natural, todas essas manobras, elas implicam força, velocidade, implicam alguma habilidade grande, né? Então, por isso, essas práticas vão ser consideradas de ação. A ação vai remeter a essa ideia de potência muscular, né? Implícita no gesto. Já a aventura, né? Estou procurando uma aventura, né? Então, na verdade, você está procurando algo que você não conhece bem, você está procurando viver alguma coisa que você não viveu. Então, a aventura, ela vai sempre se remeter ao desconhecido. Então, o sujeito, quando ele vai na pista de skate, ele já conhece aquilo lá, né? O que ele está tentando é fazer algo que ele ainda não fez, né? Aprimorar suas manobras, tudo mais, mas isso não remete necessariamente a um contexto desconhecido. O contexto é o mesmo. Dá até para a gente dizer que a ação ela depende de o sujeito conhecer muito bem o contexto, né? E a aventura ela vai se dar justamente num ambiente onde você não conhece, então você vai desbravar, né? Aí algumas perguntas que são importantes seria o que é o meio natural? Então, para poder explicar isso, o meio natural que a gente vai entender como aquilo que não teve intervenção do homem, né? Aquilo que está preservado, que a gente conhece normalmente como natureza, né? Então, a natureza é aquilo que não foi modificado pelo homem. Alguns cenários, eles podem ter sido parcialmente modificados. Então, ele não é totalmente natural, mas ele também não perdeu totalmente as suas características, né? Acho que muitos de vocês, principalmente o pessoal que está do lado de cá, mas o pessoal que está do lado de lá da divisa do estado também tem ambientes onde podem ir, a Cachoeira das Andorinhas aqui, ou a entrada do Parque do Caparaó do lado de lá. Então, ali são ambientes que são parcialmente modificados pelo ser humano. Isso descaracteriza toda a natureza? Não, mas também não é totalmente natural mais. Estrada pavimentada, né, locais modificados para se acampar, água encanada, banheiro, né, isso mostra a intervenção do homem, mas não é uma intervenção tão profunda quanto há na área urbana. Então, a área urbana foi totalmente modificada pelo ser humano,
né? Então, a gente pode diferenciar também as práticas de aventura por esses dois ambientes, as práticas que acontecem em meio natural, né? E as práticas que acontecem em meio urbano. E essas práticas acontecem principalmente no contexto de lazer. Aí aqui não é para vocês, não estou misturando as duas disciplinas não, tá? Aqui a ideia não é que vocês venham com aquele conceito pesadão do lazer para cá, mas só vocês compreenderem que o lazer é um ambiente de recriação da cultura. Então, o sujeito, quando vai lá se envolver com a prática corporal de aventura, necessariamente ele precisa dar o mesmo significado que outras pessoas deram. Ele vai lá e faz isso por motivos diferentes, né? Ele pode fazer pelos mesmos motivos, mas pode também fazer por motivos diferentes. Se nós pensarmos da maneira como essas práticas surgiram, lá com os primeiros desbravadores, o que nós mais fazemos hoje é dar novos significados a elas, né? Então, o sujeito que praticava aqui, né, lá na história, para desbravar o ambiente, para colonizar, para obter riqueza, hoje nós não fazemos, nós não nos envolvemos com essas práticas pelos mesmos motivos, nós nos envolvemos com elas por outros motivos. É a isso que a gente vai chamar de ressignificação. Nós estamos dando um novo significado para elas. O sujeito que fazia para obter um outro meio de vida, nós estamos fazendo por outro motivo, estamos fazendo por diversão, estamos fazendo por entretenimento, estamos fazendo por viver coisas que a gente não viveu ainda, né, no sentido da aventura, para aprender uma prática nova, para ter outro tipo de contato com a natureza, enfim. Então, lazer, entendam aqui na prática de aventura como um espaço de recriação da cultura. Só isso que eu vou exigir do lazer aqui, por isso que ele aparece aqui. Então, em termos de surgimento e do conhecer as práticas corporais de aventura, isso que vai ter na prova. Pode ter uma pergunta relacionada a uma coisa, pode ter uma pergunta relacionada a outra. A própria natureza da prova exige que a gente acabe não trabalhando com uma avaliação muito complexa, tá? Porque dentro da sala de aula eu conseguiria ajudar vocês em relação a algumas reflexões a mais e até a experiência da aula prática também. Então, também não tem nem como de ficar dificultando muito isso aqui. Vamos para o segundo objetivo. Ok quanto a esse primeiro objetivo aqui? Conhecer as práticas, conhecer algumas características, ok? Tranquilo. Aí vamos para o próximo, até porque eu gastei bastante tempo com esse aqui. Então, o próximo aqui é compreender os sentidos e significados das práticas de aventura e ação para o ser humano. Aí, a pergunta principal aqui que vocês devem observar é como tem se dado a relação homem-natureza nas práticas corporais de aventura e ação. Então, a relação aqui tem se dado principalmente numa relação de domínio da natureza, né? Então, essa relação de domínio da natureza, ela pode se dar tanto no sentido do domínio da natureza externa, quanto no domínio da natureza interna. Então, quando eu vou dominar a natureza externa, é aquela ideia que prevalece do, eu conquistei o pico, né? Pensa no cara lá que escalou aquela montanha que a gente assistiu o documentário e discutiu em sala ainda. Então, quando o sujeito chega ao topo da montanha, o que ele está pretendendo, né? Então, ele conquistou a montanha, ele deu um nome dele para aquela rota lá que ele estabeleceu. Então, quando a gente assiste os programas, né, o Largados e Pelados, por exemplo, o sujeito vai para a África, eu conquistei a África. Ou quando ele vai escalar o Everest, eu conquistei o Everest, eu conquistei o K2, eu conquistei o Himalaia, eu conquistei os maiores picos do Brasil. Então, é sempre uma relação de domínio da natureza em que o homem tenta colocar a natureza a serviço dele. Aí, para isso, ele precisa de conhecimento. Então, quando ele consegue colocar a natureza sob o domínio dele, né, ele resistiu a tudo que a natureza poderia oferecer e ainda assim triunfou, isso traz para ele esse sentimento de domínio, né? Mas aí não é só a natureza externa que o ser humano tem buscado dominar nas práticas corporais de aventura e ação. É também uma natureza interna, quando o sujeito é capaz de vencer o medo, né? Seja o medo de altura, seja o medo da solidão, né? Um acampamento, por exemplo, seja o medo de uma corredeira onde ele vai descer, seja o medo de água, do ar, ou da montanha, ou dos animais, mas também não só o medo, mas também vencer o jejum, vencer o calor, vencer
O frico são sentimentos que para o corpo. Então, o sujeito tenta dominar a própria natureza, vencer o próprio medo, vencer as reações que o corpo tem a esse ambiente, né? Vamos pensar aqui em algumas coisas. O parque de diversão, por exemplo, ele traz um pouco disso, né? Então, por que será que o sujeito vai num brinquedo no parque de diversão, onde quando ele está lá, ele grita apavorado o tempo inteiro? Ah, porque é divertido, tal. Enfim, é divertido depois que passa, né? Por que que o sujeito se coloca numa situação dessas? É principalmente porque ele quer ter o sentimento de que venceu aquilo. E o sentimento de vencer aquilo pode ser divertido, né? E aí a gente pode concordar que seja, principalmente aquelas torres muito grandes que sobem, 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 depois tem uma queda muito vertiginosa. Então o sujeito quer passar por aquela sensação de cair, né, de ter uma queda livre, mas dentro de um risco controlado, né? Então o que está colocado aqui é a dimensão do risco, né? Então o ser humano ele quer dominar os riscos estabelecidos pela natureza externa, mas também as reações que o seu corpo tem a esses riscos. Então, aqui a ideia não é que vocês têm que escolher entre uma relação e outra, mas as relações têm se estabelecido principalmente a partir disso, a partir do domínio de uma natureza externa, a partir do domínio de uma natureza interna, natureza externa, com os desafios que a natureza oferece, né, a montanha, o continente, os animais, né, e a natureza interna relativa à fome, frio, sono, jejum, medo, né? Então, sede. Então, a relação homem-natureza tem se dado a partir desses dois pontos, né? Alguma dúvida em relação a esse objetivo aqui? Vocês vão conseguir reconhecer isso fácil nas questões lá, visto que as questões são objetivas, né? Vocês vão conseguir relacionar tranquilos lá? Natureza interna, natureza externa. Enquanto vocês não se manifestam, eu vou acreditar que vocês entenderam o que eu queria que Tá vocês tranquilo, entendessem. pô. Aí os exemplos, né, podem ser dados, né, de acordo com o que eu já falei, sobre o sujeito que vai para a África e acha que conquistou a África, venceu a África porque foi capaz de sobreviver um certo tempo. Ou o sujeito que subiu a montanha, então ele conquistou a montanha em virtude disso, né? Normalmente, quando se estabelece no sentido do sujeito que venceu, conquistou a montanha, que venceu a África, né, ele está tentando dominar a natureza externa, né? Agora, o sujeito que correu uma maratona, o sujeito que participou de uma corrida de aventura, o sujeito que foi no rapel, ele está tentando, muitas vezes, dependendo do que tiver na descrição, vencer outras coisas, que pode ser, por exemplo, vencer o medo de altura, vencer o medo de água, vencer o risco de ficar pendurado sobre uma corda. Então, tem muito mais a ver com a natureza interna do que com a externa. Vamos lá para o terceiro objetivo já. Depois vai ter um tempo ainda, aí dá para a gente fazer umas perguntas e respostas, apesar de eu ter agendado meia hora só. Identificar diferentes relações das práticas de aventura com a educação física, né? Por que essas práticas são relevantes para a educação física e que possibilidades educacionais elas propiciam. Esse objetivo aqui está muito relacionado com a aula, deixa eu resgatar aqui, ó, com a aula do dia 23/3 e 30/3. Essas duas aulas, elas que está numa aula só, na verdade, elas vão retratar bastante sobre a situação da educação física e das práticas de aventura em 3 textos, né? Basicamente, esses textos, né? Um deles vai falar um pouquinho sobre a prática de aventura no currículo da Base Nacional Comum Curricular, o outro vai falar um pouquinho sobre as possibilidades dos esportes de aventura na educação física, né? Nessa situação lá o autor chama de esporte de aventura, mas não precisa dar tanta importância para isso. E o outro texto, né, ele vai relatar um pouco sobre o panorama da produção de conhecimento sobre as práticas de aventura na educação física escolar, né? Então, produção de conhecimento, currículo e as possibilidades dos esportes de aventura. Aí uma coisa importante que esses artigos trazem como é que tem se dado um pouquinho da produção de conhecimento a respeito, né? Então acaba que
a produção, às vezes, privilegia muito o relato de experiências e de algumas práticas específicas em detrimento de outras. Então, um texto lá específico, ele relatou que essas práticas acabam privilegiando muito alguns exemplos e desprestigiando outros que seriam muito possíveis de serem executados dentro da educação física. Uma outra constatação que é colocada lá dentro é que se essas práticas forem levadas para dentro da educação física, elas deveriam ser levadas numa perspectiva crítica de educação. O que quer dizer isso? Não só com mais um exemplo. Por que não vão fazer prática de aventura na educação física? Porque é diferente. Não, a ideia não é levar só mais uma prática para dentro da escola, mas a ideia é fazer com que ela tenha outros sentidos diferentes daquilo que já está lá dentro. O que já está dentro da escola? Tem muito esporte dentro da escola. Então, uma prática diferente, ela deveria sair do contexto da reprodução e tentar fazer com que os alunos tivessem outras possibilidades de se envolver com as práticas corporais. Imagino que nem todos os nossos alunos vão se tornar esportistas, né? Então, talvez alguns dancem, talvez outros pratiquem esportes, talvez outros se envolvam com as práticas de aventura. Então, pelo menos em algum momento, essas práticas deveriam aparecer lá dentro. Outra possibilidade relacionada a elas está na nova relação com a natureza. Nós vivemos um tempo em que o ambiente natural ele está ameaçado justamente pelo tipo de relação que o ser humano tem com ele. Então, nós temos aí uma diminuição cada vez maior dos ambientes considerados naturais, das florestas, né? Uma escassez de vida natural. E essa vida natural estando constantemente ameaçada, não só pela sua destruição, mas também pela poluição, também pela relação exploratória como o ser humano se dá sobre ela, então, um programa educacional que busque fazer com que o sujeito se relacione de uma outra maneira com o ambiente natural pode propiciar uma nova consciência, né, que sustente uma outra relação ser humano-natureza daqui para frente. Eu vou abrir um pouquinho o compartilhamento da outra tela, que aí eu acho que pode ficar um pouquinho mais claro ainda. É dessa aula aqui que eu estou falando. Ó. Então, a aula do dia 23 e 30 do 3. Então, os 3 artigos são esses aqui, do Inácio, do Paixão e do Tahara. Né? O artigo 1, então, ele fala sobre a interação, sobre a construção de sentidos, né? Dar outros sentidos e significados, a questão da perspectiva crítica e a questão de contextualizar. Então, se eu estou num determinado ambiente, eu devo dar ênfase às práticas que estão presentes nesse ambiente, né? Isso que é a questão da contextualização. O sujeito que está lá na praia com o surf, por exemplo, ele está contextualizando com o que tem naquele ambiente, naquele contexto. E eu aqui com as práticas de montanha, com trekking, com camping, estou contextualizando com o que tem presente no meu contexto, né? O lugar que essas práticas têm ocupado, né? Principalmente aqui sexto e sétimo, oitavo e nono. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Tá vendo aí, Luiz? Não, só tá mostrando só os arquivos. Só. Perdão, então vou voltar lá. Aqui, ó. Agora sim, né? Agora tá. Então, aí os 3 textos são esses aqui. Eu queria que vocês dessem ênfase principalmente nesse ponto aqui do artigo 1, né? Principalmente nos pontos que eu deixei em negrito. E em relação ao artigo aqui da Tahara, né? A carência científica, né? Os relatos que têm sido a partir da escola, a ênfase nos aspectos biodinâmicos, né, que é a maneira assim como tem se dado, né, as práticas de aventura na escola. Então tem se dado na produção de conhecimento e na escola, né? A carência científica, né, acaba tendo muito relato e relatos de experiência com o tema na escola, a grande ênfase nos aspectos biodinâmicos, ou seja, como que o corpo funciona no momento em que ele está numa prática de aventura, ausência de determinadas práticas, né, dá muita ênfase em umas coisas e pouca a outras, e é preciso fazer também uma contraposição entre rendimento e lazer. Então, dei bastante ênfase nesse ponto aqui do artigo 3 e nesse ponto aqui do artigo 1. O artigo 2 talvez nem apareça tanto na prova, não. Tá? Então, fiquem muito atentos a essa tela e a essa tela aqui da Tahara, tá?
os quadros também não vão ser tão importantes nesse momento, não. Vou abrir o outro compartilhamento para voltar lá. Perdão, voltei no mesmo. Então, ó, por que essas práticas são relevantes para a educação física e que possibilidades educacionais elas propiciam? Então, vamos usar principalmente o artigo 1 e o artigo 3 para responder essas perguntas, né? E lembrar da questão ambiental, lembrar da questão da relevância que uma ou outra prática que estão presentes no contexto podem ter para possibilitar aos alunos uma nova relação com as práticas corporais. E, por último, eu até trouxe o quadro para cá, para não precisar de vocês ficarem retomando outra aula, identificar diferentes práticas de aventura e ação e suas diversas características, né? Então, aqui tem alguns exemplos, né, de acordo com o meio onde as práticas acontecem e as características de acordo com a ação e aventura. Por favor, ignore essa ideia dos esportes aqui, porque eu considero que a discussão foi feita e ela está um pouco acima disso aqui, só que não dá para me livrar do quadro, né? O quadro está presente num texto de referência da disciplina, que é o do Vu Pereira. Então, pensar que aqui esses exemplos podem ser importantes. Então, que tipos de práticas podem estar presentes no ambiente terrestre, né? Quais são os exemplos? Que tipo de prática pode estar? Quais práticas podem ser consideradas práticas de ação? Quais práticas podem ser consideradas práticas de aventura? Então, não é que eu vou exigir lá um negocinho que está aqui escondidinho, não. Mas é muito provável que tenha uma questão que peça para vocês diferenciarem o que são práticas de ação, o que são práticas de aventura, e identificar o que é exemplo de um, o que é exemplo de outro. Né? Então, eu acho que eu vou dar exemplos bastante óbvios lá para ver se o X da questão foi pego por vocês, tá? Então, ação e aventura. E talvez, né, isso com certeza vai ter uma questão, e talvez tenha alguma questão sobre exemplos, né, de práticas de aventura, né? Então, uma questão do tipo, olha, são consideradas práticas de aventura ou são consideradas práticas de ação. E aí vocês têm que identificar uma opção que contém apenas exemplos de práticas de aventura ou somente exemplos de práticas de ação. Eu vou dar os exemplos mais óbvios que eu puder, tá? Não vou tentar deixar vocês em crise, não. E aí tem alguma característica ainda para a gente pegar, essas aqui são bem importantes, tá? Mas também não vou pegar a coisa menos provável do quadro, não. Mas aqui é muito importante porque tem uma série de características aqui que pode ajudar a gente a conhecer mais a fundo e até para trabalhar com alunos dentro da escola, né? Exemplo, em relação à habilidade e capacidade física envolvida, eu acho que é uma coisa importante para a gente saber. Então, qual é a diferença dos esportes de ação e aventura em relação à capacidade física envolvida? Né? Lembra que as práticas de ação, elas envolvem a manobra. Né? Então, eu preciso de quê para fazer uma manobra? Já as práticas de aventura envolvem a busca pelo desconhecido. Então, o que eu preciso para buscar esse desconhecido? Né? Em relação ao surgimento também, que envolve um pouquinho da história, né? Então, quando as práticas de ação, a maioria delas surgem como passatempo, exemplo, o cara surfava lá na onda, no mar. Aí, em determinado momento, ele resolve colocar a rodinha numa prancha modificada e ele inventa o skate. Então, olha que doideira, né? Ela surge como um passatempo. Agora, as práticas de aventura surgem como expedição, exploração militar, econômica, científica. Até hoje se faz muita expedição científica na Antártida, por exemplo. Então, olha, aqui a gente está dando outro significado para essas práticas, mas lá na Antártida o pessoal está fazendo expedição científica até hoje. Em relação ao objetivo também. Tá? Então, em relação ao objetivo, está diretamente relacionado ao sentido, ao significado que é atribuído a essas práticas. Então, acho que é muito importante a gente saber a diferença. Aqui, então, o lazer e até mesmo as competições, mas aqui na aventura ainda vai prevalecer o lazer e o turismo, né? E também a questão da educação nos programas de educação ambiental. O local, o público, o perigo são menos importantes. Organização e mídia também são menos importantes. Então, gostaria que vocês dessem atenção, então, à habilidade e à capacidade física,
à habilidade, capacidade física e ao surgimento, né, dessas práticas, e também que vocês dessem um pouco de importância ao objetivo e talvez um pouco ao local onde elas acontecem, porque a gente não pode achar que a prática de ação acontece só no meio urbano, não é isso. E nem que a prática de aventura aconteça apenas no ambiente natural, né? Mas que ela vai buscar o desconhecido. Então, ó, deem atenção aos 3 primeiros e depois objetivo e local. O resto, para essa prova, não vai ser tão importante, não. Ok? E, em termos de conteúdo para a primeira prova, é isso. Vocês têm alguma dúvida que vocês gostariam de tirar? Algum ponto que não ficou claro? Fala aí, Erickson. Anderson, eu queria ver com vocês a questão dos exercícios valendo nota. Então, a Stephanie me questionou sobre isso e eu vou mandar para vocês agora. Eu vou colocar lá, tá? A Stephanie já tinha me mandado a mensagem um pouquinho antes aqui. E eu vou colocar para vocês agora e também colocar a aula de semana passada, né? Que não foi. E a Stephanie já me cobrou aqui também. Eu vou corrigir isso agora, tá? Aí você vai colocar nas datas lá que está no cronograma ou vai colocar na data de hoje? Eu vou colocar na data que tá, porque vai ficar mais fácil todo mundo localizar. Então, vai ficar na data que está no cronograma. Que é alguém que não tiver aqui, ele vai acabar procurando essa tarefa lá naquela data. Então, não tem uma orientação já. E aí, se você tiver alguma dúvida depois, pode mandar mensagem particular, não tem problema não, tá? Para responder as questões. Mas as questões também vai estar girando em torno do que a gente discutiu aqui agora, tá? Não vai cair aquela classificação de risco, não? Não, aquilo é da segunda etapa. Tá. Conhecer as práticas de aventura em si, os riscos que envolvem a gestão do risco é uma coisa para a segunda etapa, tá? E aquele também é um conteúdo um pouquinho mais complexo, aí eu acho que é importante deixar para depois. Beleza. Ô, Thiago, essa não é uma disciplina complexa. O Thiago fez uma pergunta aqui, eu não vi se ele mandou para todo mundo. Nessa prova vão ter somente questões fechadas, tá? Até para me ajudar também na minha correção depois, tá? Eu acho que trabalhar com o tempo que a gente está trabalhando agora fica um pouco mais corrido. E se eu colocar uma questão aberta, pode ser que ela dificulte a vida de vocês em relação ao tempo que vocês têm para resolver a prova. Porque, às vezes, para responder, porque se eu colocar numa média de 4 minutos por questão, uma questão aberta minha, geralmente, ela demora um pouquinho mais que isso. Então, eu não vou dificultar a vida de vocês numa disciplina que não é tão complexa assim, não. Essa aqui não é uma disciplina que é para ser complexa. Então, não adianta a gente ficar Mas inventando. Fala, Erickson. Na carta lá, no comunicado que enviou para a gente, falou que era só questão objetiva mesmo. Então, mas o pessoal tem dado abertura assim, para os professores trabalhar de acordo com o que eles acham, que aí a particularidade de cada disciplina vai sendo ministrado. Prática pedagógica, por exemplo, eu quero ter questão aberta, porque faz parte da natureza da disciplina uma reflexão, mas eu já abri essa negociação lá. Não é o caso das práticas de aventura, tá? Então, a princípio, o tempo para executar a prova será de 1 hora, né? Deixa eu ver aqui, eu estou com o negócio aberto aqui, estava, né? Não estou mais. E aí vocês teriam ali 15 questões, 4 minutos para cada uma, mas tem lá já tem uma situação para isso, Stephanie. Então, aqueles alunos que tiverem problema para realizar a prova, eles devem procurar coordenação de curso para manifestar esses problemas, e aí depois de manifestar esses problemas, a coordenação do curso vai informar o que será feito. Eu também sofri na semana passada aqui com aula em que caiu a internet. Então, é uma situação que pode acontecer e o aluno não poderia ser prejudicado diretamente por ela. Mas eu espero que não aconteça com vocês, porque o melhor da vida de vocês é fazer a prova agora, se livrar disso e cumprir o que se exige.
O que ficou discutido é que esse aluno que cair, né, que tentar entrar e não conseguir, ele tem a possibilidade aí de fazer a prova substitutiva, e a princípio a prova substitutiva poderia ser uma prova presencial, porque a gente ainda tem a esperança que o cenário da doença mude. Então, mas também não dá para dizer para vocês, essa é a única chance e vocês não vão poder fazer mais nada depois. Mais uma pergunta aqui, peraí. Ô, Richardson, eu não estou na sua casa para ver o que você está usando, o que você não está. Então, a gente dá a revisão para tentar dar as melhores condições possíveis para vocês fazer a prova. E eu preciso lembrar vocês que a prova também é uma autoavaliação para você ver, deixa eu ver se eu estou entendendo ou não nisso. Mas eu não estou na sua casa para te fiscalizar, não vai ter ninguém aí para te fiscalizar. Você sabe que as minhas provas, você só vai encontrar a resposta nas apresentações e na própria aula. Né? Dificilmente você vai entrar na internet e vai achar uma questão minha na internet. Dificilmente. Pode ter uma ou outra que eu modifiquei um pouco. Mas nessa nova situação eu vou trabalhar com questão totalmente nova. Né? Até porque quando eu estou nas salas, alguém tem uma dúvida sobre a redação da questão, eu tiro a dúvida e tal. Mas eu não vou te fiscalizar não, cara. Tem mais uma aqui. De nada, Richard. Vou interromper a gravação.